Olha só, muitos temas importantes estão aí na pauta do agro. Arcabouço fiscal, que vai substituir aí o teto de gastos e tramita no Senado, reforma tributária e a divulgação aí do novo Plano Safra 23-24. E para comentar então sobre esses assuntos, eu recebo agora aqui no estúdio Sérgio Souza, deputado federal do MDB do Paraná. Bem-vindo, obrigada por o senhor atender o nosso convite e conversar pessoalmente aqui com a gente hoje no Agro Mais 17 horas, deputado. Eu que agradeço, Simone, é um prazer estar aqui e conversar com todos aqueles que estão nos assistindo, especialmente os nossos produtores rurais brasileiros. Deputado, vamos começar pelo novo Plano Safra, o Plano Agrícola 23-24, né? O governo fala em um plano robusto aí, né? Com mais recursos para o produtor adotar, para o produtor que adotar ou que já adote, então, práticas sustentáveis, né? Devem vir linhas, eu pergunto para o senhor, de crédito com taxas melhores, juros menores, até assim dizendo, para custeio, investimento, para grandes, médios produtores que consigam, então, praticar, adotar essas práticas sustentáveis, deputado? Bom, vamos lá, Simone. A gente tem que olhar o agro um pouco mais além do Plano Safra. Temos que olhar a sua realidade no momento, né? Nós temos que voltar, inclusive, um pouquinho no tempo. Se nós voltarmos ali na safra 21-22, o produtor rural teve alguns problemas, principalmente no sul e um pouquinho no sudeste, de secas, colheu pouco, mas o preço compensou. Então ele acabou ali empatando em algumas regiões, o seguro ou o Proagro acabou tendo que ser acionado, mas o preço foi muito bom. Quando ele plantou a safra 22-23, ele pagou um insumo muito alto, além daquele que ele estava previsto, e o plano safra desenhado não foi o suficiente, porque subiu máquina, subiu caminhão, subiu insumo, subiu adubo, subiu tudo. E nós vimos também um aumento significativo nos juros, porque a taxa Selic chegou a perto de 14%. Hoje vivemos outra realidade. Estamos com o silo cheio, bolso vazio, né, o produtor rural, porque caiu significativamente o preço da sua produção, e os custos não caíram da mesma natureza, mas com um recurso na ordem de uns 400 bilhões de reais, eu acho que a gente consegue fazer um bom plano safra. Mas aqui taxa de juros, se a Selic ainda não caiu. O governo tem falado conosco, inclusive o ministro Paulo Teixeira esteve conosco hoje na Frente Parlamentar Agropecuária, o ministro Favro recentemente, e tem dito que nós teremos melhores taxas e teremos um volume maior de recursos. Volume maior de recursos e menor taxa tem que ter mais recursos para a equalização. E eu tenho as minhas dúvidas, que o governo vai conseguir reduzir taxa de juros e aumentar volumes de recursos. Esperamos que isso dê certo. Está programado para a próxima semana, né? Lançamento em 2 planos safra, né? Que eu queria perguntar para o senhor, esse lançamento divulgado aí, né, nos dias 27 e 28, pela primeira vez a gente vê fatiado, né, deputado, 2 dias. Como é que o senhor avalia esse novo Plano Safra sendo dividido em 2 dias, né, para o agro, né, para os empresários e aí para o pequeno produtor rural, para a agricultura familiar? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que não tem diferença entre produtores rurais. Tem diferença de tamanho. E aí você trata na hora dos juros, do volume de recursos de forma diferente. Aqueles que mais precisam do Estado brasileiro têm que ter um tratamento especial, que são os pequenos. Mas ambos são produtores rurais. Eu disse hoje para o ministro Paulo Teixeira de que o agricultor familiar brasileiro não é só o assentado da reforma agrária. No meu estado, que é o estado do Paraná, eu diria o seguinte: 90% da agricultura paranaense é agricultura familiar. E quantos por cento é assentado? Bem pouquinho. E ele vai ser dele plantar soja, ele planta milho, ele cria porco, ele cria frango, ele tira leite, ele cultiva o solo de maneira a ter hortifrutis granjeiros, mas não só isso. E ele é um agricultor familiar, mas não tem diferença do ponto de vista perante a lei. Todos nós somos agricultores. Então, tratar o pequeno diferente do médio e do grande, eu acho que é uma separação desnecessária, sabendo que o Brasil é um grande produtor de alimentos e tem nisso o seu pilar de sustentação principal. E qual a visão do ministro, sendo que hoje ele participou do encontro com a FPA, né? Na verdade, ele em alguns momentos, ele e outros agentes do governo, né, enalteceram muito os assentamentos, dizendo que o MST produz tal. Eu respeito os movimentos e
e eu acredito que os assentamentos da reforma agrária têm as suas funções também. E nós somos a favor da reforma agrária. Agora, dizer que o MST que produz, eu nunca vi o MST plantar um pé de alguma coisa em qualquer lugar. Na verdade, quem produz é o assentamento da reforma agrária. Então, é bom para entender que a agricultura familiar no Brasil, ela é gigante, ela está em todos os estados brasileiros, inclusive no Mato Grosso, que é o grande produtor de grãos desse país, está em Rondônia, está no Paraná, está em Santa Catarina, está no Rio Grande do Sul, está aqui em Brasília. Está em todo lugar. A agricultura familiar, ela tem que ser tratada decentemente, como tem que ser tratada decentemente qualquer produtor nesse país. Deputado, seguindo aqui ainda no novo Plano Safra, a ser divulgado na semana que vem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele fala em um plano inovador aí, né, ancorado então no programa ABC+. E eu pergunto para o senhor, pode ser um plano caro, um plano Safra Verde que pode ter mais diálogos então aí com a área econômica ao longo então de todo esse ciclo do ano Safra? O senhor acredita nisso, um plano caro? E que pode ter muitas conversas ainda com o dono do dinheiro? Pois é, o que eles estão colocando é assim, que aquele produtor rural que ele demonstrar a utilização de algum insumo biológico, algum insumo que seja de uma maneira mais natural, os bioinsumos e assim por diante, ou praticar uma agricultura mais voltada à agricultura de baixo carbono, ele terá um plus na hora da redução dos juros. Vamos dizer assim, o juro geral será 10%. Se você utilizar a prática do ABC, você pode ter um juro de 9%, que é um prêmio. Agora, nós não sabemos o tamanho desses juros ainda, né? Na verdade, assim, o Brasil ele só utiliza num plano safra em torno de 1/3 de financiamento. Os outros 2/3 é o mercado que financia ou é o produtor que se autofinancia. 400 bilhões de reais, se o governo resolver de fato equalizar os juros para tudo isso, ele vai precisar de um volume bem significativo. E temos uma expectativa de que possa ficar bem distante dos juros que nós pretendemos. O que nós imaginamos que seja um juro justo para o médio produtor, pelo menos abaixo de 2 dígitos, né? Para o pequeno produtor rural, para o pronafiano, que seja um juros abaixo de 5%. Não sei se nós vamos chegar a isso. Vamos aguardar então, né, deputado? Reforma tributária agora, nosso próximo assunto que eu queria falar com o senhor. As diretrizes aí foram apresentadas, mas o teor do projeto ainda não, né? Entrevistas que eu fiz aqui, o setor, ele está bem apreensivo, viu, deputado? Com dúvidas, e por isso o detalhamento é importante, segundo aí a própria FAESC, com quem eu conversei na semana passada. O senhor acredita, então, que será apresentado o mais rápido possível e votado antes mesmo do recesso? Olha, nós temos conversado sobre esse assunto a todo momento. Hoje, a nossa pauta prioritária da Frente Parlamentar Agropecuária, presidida aí pelo nosso amigo conterrâneo Pedro Lupion. Tive o privilégio até o início desse ano ser o presidente dessa bancada importantíssimo no Congresso. A nossa pauta prioritária é reforma tributária, porque ela está por acontecer, há uma vontade política na Câmara dos Deputados, ali colocada pelo relator, o Aguinaldo Ribeiro, colocada pelo presidente Arthur Lira, de votar isso ainda neste semestre. Nesse semestre, leia-se 4 semanas. Esta, que é uma semana muito morna no Congresso, especialmente na Câmara, né? O Senado vai ser bastante agitado, mas na Câmara vai ser morna, por conta do São João que está acontecendo aí no Brasil. Muitos deputados do Nordeste não estão aqui. E semana que vem teremos que votar novamente o arcabouço fiscal na Câmara, que tem inclusive um impacto aí todo na economia, e nós temos outras pautas prioritárias. Daí depois já chegamos em julho, temos 15 dias, porque dia 17 de julho é o recesso constitucional. Está apertado, mas o relator tem manifestado a vontade de votar. Mas ainda nós não temos texto, Simone, nós não vimos o texto, a não ser o texto que nós conhecemos lá, o original da PEC 45, aprovado na Comissão Especial, e isso nos deixa muito preocupados, por mais que o relator tenha dado a nós a garantia que está achando alguma solução. Agora, essa solução, e nós falamos ao relator na quarta-feira, estivemos com ele, uma comissão de deputados, mostrando e dizendo o seguinte: olha, o parlamento,
a Frente Parlamentar Agropecuária, a nossa bancada ruralista, não vai admitir qualquer aumento de impostos para o produtor rural. Nós temos que fazer as contas, porque já pagamos bastante impostos. Pagar mais ainda quer dizer que vai ficar menos para o produtor e vai ficar mais caro o alimento para o consumidor, gerando até mesmo uma inflação. Então, deputado, eu te pergunto, o sistema tributário todo do Brasil é muito complexo, né? Deve ser melhorado, todo mundo fala que sim, isso é consenso. Mas o setor produtivo, ele pode, então, o agricultor, ele pode pagar mais impostos? Pode. Vamos fazer uma conta bem simples aqui, Simone. Até bom para o nosso telespectador aqui entender. O sistema que se cria do IVA, do Imposto Único, é de débito e crédito. Tudo aquilo que você pagou de impostos no processo produtivo, você pode se creditar quando você vende a sua produção. Imaginamos um comércio. Eu vou lá, compro ali sei lá, vamos pegar na área de confecção, compro a roupa, coloco na prateleira, chega alguém, vende, ao final paguei tanto, deduzi aquele imposto, vendi por tanto, sobrou uma diferença, eu pago o imposto só da diferença. E aquele que comprou de mim pode se creditar, a não ser que ele seja o consumidor final. É o consumidor final que acaba pagando tudo. Mas o produtor rural pode passar a ser um consumidor final, ao invés de ser um produtor que vende o produto da sua fabricação dentro do seu sítio. Imaginamos lá o agricultor familiar, lá da cidade de Ivaiporã, lá no Paraná, que é a minha terra natal. Imaginamos o seguinte, que lá o meu pai, que mora lá, que é agricultor familiar, lá em Arapuã, ele tem lá, cria boi, pode plantar soja, mas vamos fazer assim, que ele cria, e ele tenha lá um plantel de 20 vacas. E essas vacas já estão lá, ele comprou, já nasceram lá, há anos na propriedade dele, ele vem cuidando de gado. Então nasce lá 20 bezerros por ano. E vamos dizer que tem um prenhez aí em 100%, né, que não é o normal. Mas vamos dizer que tenha muita sorte o meu pai lá e nasça 20 bezerros por ano. E ele vai vender esses bezerros todo ano, é a fonte de renda dele. E ele vende a R$2.000 cada um. Vendeu por 40 mil. Pela proposta aprovada na comissão especial da PEC 45, tá certo? Nós estamos discutindo isso, até inclusive uma forma de um imposto diferenciado ou uma isenção para o pequeno produtor rural, um simples nacional para o produtor rural. Mas pelo que está escrito, nós não vimos nenhum outro texto ainda, ele vai pagar 25%, ou seja, ele vai pagar 10 mil de impostos. Quando ele paga 10 mil na hora da venda do feijão, do milho, do trigo, do boi, da galinha, do leite, ele vai pagar um imposto cheio quando ele emitir a nota. E aí ele vai pegar e vai dizer o seguinte, vou pagar 10 mil, agora vou me acreditar. Vai acreditar do quê? Porque o maior insumo deste produtor rural é a terra dele. Esse é o maior insumo, que é a matéria-prima da fabricação do leite, da carne, da soja, do trigo, do feijão. E o segundo maior insumo dele, Simone, é o trabalho da família dele. É o trabalho familiar. E ele não vai se acreditar de nada disso, porque ele não tem nota. Mas ele tinha um trator, ele já comprou 10 anos, também não vai se acreditar disso. Ele vai se acreditar tão somente, esse produtor de bezerro, do sal que ele comprou, do imposto que está embutido no sal, da vacina que ele fez, do imposto que está embutido na vacina. Quanto que é isso? Pequenininho. Então ele vai pagar mais impostos e vai ficar mais caro. Então nós temos que criar um critério de simplificação para o produtor rural, colocar um limite, um simples nacional, um faturamento até tal tamanho, e não é por tamanho de propriedade, porque você pode ter um grande proprietário de terras, dependendo da região do país, com uma produção desse tamanhozinho. E você pode ter um pequeno produtor de terras lá no estado de Santa Catarina, que você falou aqui. Por exemplo, você pega o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná e outras regiões do sul, um produtor de terra lá com 10 hectares, ele tem 2, 3 alojamentos de suíno, 2, 3 alojamentos de frango, tem represa e cria peixe, tira leite, e o faturamento dele anual pode ser um volume muito grande, mas o que ele fica para ele é muito pouco, né? Então a reforma tributária ela tem que ver tudo isso, e não pode obrigar um produtor rural a ter uma contabilidade mensal, contador, não sei o quê, então todo o seu lucro vai embora também. Simples, deputado, seria um caminho alternativo aí. É o que nós estamos propondo para o relator. Nos parece que ele está bem sensível ao nosso pleito, e acredito que até semana que vem nós tenhamos aí, talvez essa semana ainda, né, um texto que venha a albergar as nossas reivindicações
para eles. Deputado, a FPE ela defende a desoneração das exportações. A manutenção é importante para estimular a competitividade. Eu pergunto isso para o senhor, porque também conversando com a FAESP na semana passada, ela diz que está muito preocupada porque o PIB, né, do estado catarinense, 30% vem aí do agro. O setor teme, então, essa tributação das exportações. E aí, deputado, como é que ficamos? Bom, primeiro que nenhum país vende impostos, né? Se você colocar imposto dentro das suas exportações, você perde competitividade lá fora, porque não vai mudar o preço da Bolsa de Chicago, não vai mudar o valor da arroba do boi ou do quilo de soja que o mercado internacional paga para o Brasil. Vai encarecer e vai ficar prejuízo para o produtor rural e para o nosso mercado. Agora, se o mundo não cobra impostos, o Brasil também não. Um outro problema são a recomposição da Lei Candir, né, a devolução desses valores. Mas a reforma tributária, nós já deixamos isso bem claro ao Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, e ele já nos sinalizou que não haverá oneração nas exportações. Manteremos o sistema como está aqui e cria-se um sistema de compensação aí para os estados e para os municípios da questão do ICMS. Já estão pedindo para eu encerrar aqui, mas a última coisa, rapidinho, deputado, o arcabouço fiscal, mudança no texto aprovado pela Câmara, fica de fora, então, aí, do teto, o relator excluiu gastos com ciência, tecnologia e inovação aí do arcabouço. Positivo, porque pode garantir então, investimentos até para pesquisas que fomentem o agro, deputado? Bom, daqui a pouco nós não sabemos o que é que vai ficar no teto mais, né? Mas a pesquisa nos favorece muito, principalmente a nossa Embrapa, que é a empresa que transformou a agricultura do Brasil, nos tornando, inclusive, exportadores e grande produtor mundial de alimentos. Tá certo. Deputado, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Eu conversei com o deputado Sérgio Souza, que é deputado federal pelo MDB do Paraná. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade aqui para a gente atualizar os assuntos aqui do agro. Eu que agradeço, Simone. Um grande abraço a todos. Estamos aqui, minha gente, cuidando de vocês